Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, acabou agora o jogo de Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. E ontem, quando o Botafogo perdeu, eu falei assim, ou esse jogo pode ser muito bom, ou esse jogo pode ser muito ruim. E na minha visão, foi muito ruim. Porque, assim, o Palmeiras... o Palmeiras tem feito jogos, principalmente no segundo tempo, muito fraco ofensivamente. É um time que parece que tá sem um poder de criação, não tá quebrando linha. E a falta que o Dudu tá fazendo, o Dudu era um jogador que mesmo não jogando bem, ele puxava muita marcação. E essa puxada de marcação que ele fazia com o setor defensivo da equipe adversária, fazia com que o Palmeiras conseguisse abrir espaços para que o Rony ou qualquer outro jogador se infiltrasse de uma maneira um pouco melhor e mais decisiva. Isso abria um pouco o leque de jogadas. E, na minha opinião, o Palmeiras perdeu uma das melhores possibilidades possíveis que tinha de encurtar o espaço ao Botafogo. Agora, a gente fica próximo, com o Flamengo, o Grêmio, a galera que está atrás, bem próximos de nós, e continua ali uma distância de 10 pontos. Essa distância só mudou um ponto só do que era o Botafogo. E o primeiro tempo, o Palmeiras amassou o Corinthians. Mas a melhor oportunidade de gol foi a oportunidade que o Corinthians teve no final do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo. O Corinthians teve a melhor oportunidade de gols. Embora o Palmeiras manteve mais de 70% da posse de bola. No segundo tempo, eu não sei o que tem acontecido com o time do Palmeiras. Porque já não é a primeira vez que eu venho aqui no vídeo e falo. Os segundos tempos que o Palmeiras vem fazendo, a equipe vem fraca demais. No meio da semana, empatamos com o Deportivo Pereira. Mas o Palmeiras tinha ganhado de 4-0. Então assim, os jogadores não querem entrar em dividida, né? Então os caras realmente só administraram porque tinha muita vantagem. Só que se você for ver e analisar bem o espectro tático daquela partida, faltou opções e faltou criatividade pro Palmeiras naquele jogo. Mesmo com o Deportivo Pereira sendo um adversário extremamente fraco. E na verdade, o Corinthians também não tem um super time assim. Tecnicamente não é o time mais bem entrosado, mais bem montado do campeonato. Fora que os caras estão realmente cansados porque vem de um jogo extremamente desgastante agora por outra competição. E o Palmeiras era para chegar descansado. Então, o primeiro tempo do Palmeiras era para ter sido feito também durante o segundo tempo. E no segundo tempo, nós vimos um Corinthians, entre aspas, crescendo no jogo. Não crescendo assim com perigo, mas crescendo assim a ponto de ficar à vontade em manter uma posse de bola e o Palmeiras aceitar isso. No final da partida, quando eu vi o Zé Rafael caindo, colocando ali a mão no joelho, meio que fazendo ali um corpo mole para parece que passar o tempo, eu comecei a perceber que a ideia dos jogadores no Palmeiras no segundo tempo parece que era empatar o jogo. Agora, só um adendo aqui. Ridículo. Os jogadores do Corinthians, a postura dos jogadores do Corinthians no segundo tempo foi ridícula. No final do segundo tempo. Não estavam ganhando na corrida, nos contra-ataques em velocidade ali do Endrick, e começaram a bater. O cara foi pra parar o jogador, tudo bem, quer parar o jogador, beleza. Mas, cara, parar com a crava da chuteira daquela maneira na perna do jogador é criminosa aquilo ali é um crime. Aquilo dali você pode machucar um jogador. E depois, novamente, o jogador dando cotovelada, dando empurrão. E o Daronco, né, sem fazer muita coisa. É que o VAR chamou. Aí o VAR chamou, ele foi lá e deu vermelho. Então foi ridícula a postura dos jogadores do Corinthians. No final, de alguns jogadores ali. Ridícula a postura. Breno Lopes, aquele chute que o Breno Lopes deu. Que chute foi aquele, meu amigo? Companheiro, você tava com o gol livre. Você podia chutar em qualquer lugar, você chutou em cima do Cássio. Um chute fraco daquele, pelo amor de Deus. O cara teve tempo, o cara tava livre. O cara tinha tempo para poder definir. Foi mais ou menos o chute que o jogador do Corinthians deu ali no final do primeiro tempo também. Errou um ridículo. Agora, o Palmeiras perde a melhor oportunidade e, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras não tá afim de ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque perde a melhor oportunidade de ficar a 8 pontos com uma partida direta.
Uma partida direta que valia 3 pontos. Ou seja, era uma boa possibilidade de pegarmos ali um declínio do Botafogo. Difícil achar um declínio do Botafogo nessa competição. E hoje foi a melhor oportunidade de fazer isso. Agora não, agora a gente fica com a galera, tipo assim, em cima da gente. Né? Flamengo, Grêmio, acho que Fluminense também. Eu nem sei como que tá a tabela, nem fui ver isso. E a gente continua ali a 10 pontos de distância. Ou seja, mais de 3 jogos de distância do Botafogo. E isso dá tempo para os caras recuperar fôlego, para os caras corrigir projeção, o Tiquinho voltar mais entrosado. Então foi o Palmeiras no seu segundo tempo perdeu a sua melhor oportunidade. Se jogar assim contra o Boca Juniors, por mais que falar, Boca Juniors não é mais aquilo, o futebol argentino tá uma falácia. Mano, se jogar assim, o Boca Juniors ganha lá e segura aqui. E não tá difícil de segurar, porque o time do Palmeiras tá sem repertório ofensivo. É as bolas cruzadas do Mike e o Rafael Veiga. Se você anular, basicamente, esses 2 jogadores ali de criação do Palmeiras, acabou o time do Palmeiras. Você não tem um drible, você não tem uma jogada individual, você não tem alguém que quebra a linha, como às vezes o Dudu fazia. E agora você não tem também quem puxa a marcação. Ninguém vai colocar 2, 3 jogadores para marcar o Rafael Veiga ou para marcar o Mike. Os caras, agora, para marcar o Dudu, os caras colocavam 2 jogadores para marcar o Dudu. Então, assim, por mais que o Dudu não vinha numa temporada boa, taticamente ele era extremamente decisivo. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam desse jogo, mas fica aqui, cara, minha opinião curta, grossa, rápida a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.